convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu já preguei algumas vezes neste texto, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Estamos aqui para celebrar a primeira ceia do Senhor este ano. Graças a Deus por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Amém. Nós vamos orar novamente. Eu queria colocar aqui algumas pessoas como alvo de oração. Uma delas é a Targô, a irmã de um amigo nosso que está com um caso muito complicado para os homens de câncer. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar também pela vida da Fátima, esposa do Dorival Gibim, que já fez 2 cirurgias e ainda tem a possibilidade de fazer mais uma. Vamos orar pela vida dela também, pela vida do irmão Sebastião, que está aqui. Graças a Deus, ver o irmão Sebastião novamente aqui no nosso meio, para que ele nem precise fazer a cirurgia. Vamos orar pela vida dele também. E os demais irmãos que tiverem um motivo de oração esta noite, vamos fazer agora em nome de Jesus. Senhor Deus amado, estamos aqui diante da Tua presença em oração. Senhor, queremos colocar a vida da Targô nas Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, o que ela tem passado, Senhor, com aquela enfermidade que para os homens, ó Deus, é impossível a cura, mas para o Senhor tudo é possível. Nós cremos no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo e oramos, ó Deus, pela vida dela. Senhor, também colocamos a Fátima nas Tuas mãos. Temos, ó Deus, já orado por ela, continuamos orando, ó Pai, para que ela tenha, Senhor, uma recuperação completa da cirurgia, que ela não precise ser submetida a um novo procedimento cirúrgico. Estenda as Tuas mãos sobre aquele coração, sobre aquele organismo, ó Pai, ó Deus, para curá-la completamente. Nós pedimos também pela vida do irmão Sebastião, que está conosco aqui, ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre a vida do Teu filho, para que ele nem precise passar por uma cirurgia. Ó Deus, Tu és poderoso para curar. Nós pedimos também por todos aqueles, ó Pai, que estão colocando seus pedidos agora nas Tuas mãos. Abençoe essas pessoas, cure os enfermos, transforme. Nós cremos
no poder da palavra do Senhor Jesus. Cremos no poder de Cristo Jesus para curar os enfermos, para libertar os cativos, para transformar toda a realidade para a glória do Senhor. Lemos a tua palavra esta noite e pedimos que a tua palavra, ó Deus, seja de alguma forma alimento para a nossa vida esta noite, que ela venha fortalecer-nos, dar-nos sabedoria, instrução, amadurecimento, e que tudo seja para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero essa noite falar com vocês sobre a vida da igreja. A vida da igreja. Creio que é importante nós olharmos para este texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Porque aqui nós temos, no capítulo 2 de Atos, a expressão do começo da igreja do Senhor. É a partir da descida do Espírito Santo, que acontece no dia chamado Pentecoste, onde era realizada a festa de Pentecoste na cultura judaica. É nesse dia da descida do Espírito Santo que nós temos, por assim dizer, como que uma inauguração, o começo da expressão da igreja sobre a terra. Assim como um corpo humano é feito lá em Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra, mas o corpo ainda precisava de um espírito para ter vida, assim a igreja, como corpo de Cristo, aguardou a descida do Espírito Santo para começar a expressão da sua vida. Entendemos que o dia de Pentecoste foi como um marco iniciatório na história da igreja. Nós tivemos uma viagem, como vocês sabem, abençoada, já compartilhei algumas coisas da viagem. Na sexta-feira nós tivemos um encontro aqui, foi muito gostoso, compartilhei também essa experiência que quero compartilhar com a igreja. Voltando para cá, estávamos ainda em Camboriú e eu resolvi passar em Joinville. Passar ali porque eu queria conhecer uma igreja que eu já conhecia de ouvir falar, os irmãos dali, mas nunca tinha tido a oportunidade de ter um contato com os irmãos. E pelos nossos cálculos da viagem, nós íamos passar na cidade de Joinville na quarta-feira, na primeira semana do ano, dia 3 de janeiro. E eu entrei em contato com um dos líderes, um dos pastores da igreja de Joinville, e conversei com ele, e ele disse: olha, vai haver culto na quarta-feira. Porém, os líderes estão viajando, porque é um período de janeiro, os líderes saem de férias, viajam, mas haverá culto sim lá. E eu comecei a pensar, bom, vamos numa quarta-feira à noite, numa igreja onde os pastores, os líderes estão todos de férias, viajando. E eu acho que quarta-feira, a primeira semana do ano, dia 3 de janeiro, eu acho que haverá ali uma meia dúzia de pessoas, no máximo, naquela reunião. Quarta-feira, meio da semana, à noite, primeira semana de janeiro, povo tudo festando. Não haverá quase ninguém.
Mas vamos, eu quero conhecer os irmãos que vão estar lá. E quando chegamos naquele local, para nossa surpresa, nós ficamos impressionados, porque estava praticamente lotado. Cerca de 200 ou mais pessoas enchiam aquele local. E as pessoas estavam ali louvando a Deus, felizes, cantando, uma alegria contagiante. E a mensagem era bíblica, verdadeira, uma mensagem correta, segundo a palavra de Deus. E eu fiquei impactado. Pensei, esse povo tem muito compromisso. Quarta-feira, dia 3, os pastores não estão aqui. Janeiro, todo mundo viajando. E esse povo está lotando a reunião da igreja. Essa mensagem, irmãos, hoje é um convite a todos nós, para que nós possamos viver intensamente a vida da igreja. Eu não me conformo em viver a vida da igreja de forma escassa, de forma fria, de forma medíocre, de forma fracassada. Eu não me conformo. Eu sei que tem muita gente que vive a vida da igreja como se fosse uma vida normal, mas para mim é diferente. Eu acho que eu me converti numa época em que a vida da igreja impactava a nossa vida como um todo. Eu me converti numa época em que as pessoas tinham desejo de estar na reunião da igreja, tinham desejo de estar juntos. E a gente vivia aquela intensidade do poder do evangelho a todo momento. Pessoas eram curadas completamente de suas enfermidades. Eu presenciei várias curas de enfermidades que eram impossíveis de serem curadas a olhos humanos, mas Deus curou. Eu presenciei isso. Presenciei várias pessoas sendo libertas de demônios, completamente endemoniadas e serem absolutamente libertas e transformadas. Presenciei gente se convertendo de monte, muita gente se convertendo o tempo todo e sendo transformadas completamente pelo poder do Espírito Santo. Presenciei mensagens pregadas em púlpitos, mensagens poderosas, onde a gente tinha vontade de ficar a noite inteira ouvindo, onde a gente tinha vontade de pular dos bancos quando ouvia aquelas mensagens. Presenciei vigílias de oração, quando a gente passava a noite inteira orando e buscando ao Senhor. Presenciei, sobretudo, uma presença de Deus maravilhosa que enchia o nosso coração. Quando a gente se reunia era para falar da volta de Jesus, era o desejo pela volta de Jesus, era o pensamento de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eu não me conformo com a vida da igreja que não experimente na totalidade essa presença do Espírito Santo. Eu quero viver a vida da igreja em sua integridade. Eu quero e preciso começar o ano com esse desejo e acabar o ano com esse desejo de vivenciar a expressão da vida da igreja. A vida da igreja precisa fluir em nós, precisa fluir no nosso coração, na nossa expressão de vida. A vida da igreja precisa estar em nós, no nosso trabalho, precisa estar nas universidades onde a gente estuda. A vida da igreja precisa estar na nossa casa, na nossa família, precisa estar nas ruas da cidade aonde a gente vai, precisa estar dentro do nosso carro, quando dirigimos o nosso carro. A vida da igreja precisa estar na nossa expressão de trabalhar, de levantar, de dormir, de acordar, de se alimentar, de sair para viagens, de se divertir. A vida da igreja precisa estar na nossa expressão como um todo. Não podemos viver uma vida fria, fracassada.
Quando eu leio o texto de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 para mim é um texto que me traz uma esperança maravilhosa, porque ali eu vejo o projeto de Deus para a igreja, porque ali eu vejo o princípio de Deus para a vida da igreja, porque ali em Atos dos Apóstolos eu vejo como tudo começou e como tudo deveria ter continuado até hoje. Atos capítulo 2 é um manual sobre a vida da igreja. Há algumas palavras-chave nesse texto de Atos e eu gostaria de destacar com vocês esta noite. Eu li até o verso de número 6 apenas. Daria para a gente ficar falando sobre Atos capítulo 2 o mês inteiro, porque é muito rico. Mas nesse pequeno trecho que eu li para vocês, eu creio que existem alguns princípios que não podem estar ausentes da nossa vida. E por isso eu gostaria de destacar algumas palavras-chave que estão neste texto. A primeira palavra é a palavra reunião. Eu acho que essa palavra é chave nesse texto de Atos dos Apóstolos. O verso 1 que nós lemos diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Reunião. Estavam todos reunidos. Todos reunidos. Vejam, não eram alguns que estavam reunidos. Não eram nem mesmo a maioria que estava reunida. Não era a maioria. O texto diz que todos estavam reunidos. Havia uma percepção que envolvia a todos da necessidade de estar reunidos. E eles ficaram e permaneceram reunidos durante 10 dias. Estavam todos reunidos e ficaram reunidos até o dia de Pentecoste. Amados irmãos, eu entendo que a reunião é algo muito importante na vida da igreja. A reunião. Ou seja, não dá para ser igreja. Não dá para viver a vida da igreja se nós não tivermos como prática a reunião da igreja conosco. O diabo tem trabalhado muito para tentar acabar com a reunião da igreja. Eu vejo isso de forma muito clara nesses últimos tempos em que estamos vivendo. Em alguns lugares há proibições de se reunir a igreja. Países comunistas, países de regimes totalitários, ditatoriais, onde há proibições, países de origem ou de governo islâmico, onde há proibições da reunião da igreja. Esses são um elemento que o diabo tem usado para tentar destruir a reunião da igreja. Mas há outro elemento. Se em alguns lugares há proibições, em outros lugares não há proibições para a reunião da igreja. Mas como acontece ali então a ação maligna? Nestes lugares onde não há proibições, pessoas se levantam para criticar, para desmerecer a reunião da igreja. Pessoas dizem: olha, você não precisa se reunir, pode ficar em casa mesmo. A gente pode ser crente em casa e está tudo certo, sendo crente em casa mesmo. Para que se reunir?
Nunca antes na história nós tivemos uma luta tão grande como a que estamos tendo hoje, com líderes se levantando na internet, nas mídias e dizendo para as pessoas que elas não precisam se reunir como igreja. E aí, de repente, até quando alguém está se reunindo como igreja, a pressão é tão grande que parece que este que está se reunindo é que está errado. E que o certo é todo mundo ficar em casa, porque quando você não se reúne com a igreja, você é mais espiritual, você encontrou um nível mais elevado de vida espiritual, você está num patamar mais elevado, que agora você não precisa mais daquele negócio de ficar reunindo como igreja, isso aí é coisa do passado. Esta é uma estratégia maligna para tentar acabar com a reunião da igreja, porque a igreja começa na reunião. Estavam todos reunidos, e esta palavra não está ali por acaso. Estavam todos reunidos. Ou seja, irmãos, nós precisamos, primeiro, desejar estar unidos. Precisamos desejar estar juntos. Precisamos desejar a reunião. Nós precisamos desejar estar aqui juntos, pessoas juntos. Precisamos desejar a companhia uns dos outros, aqui, mas não só aqui, nos lares, aonde estivermos, precisamos desejar a companhia dos irmãos, a reunião dos irmãos. A reunião da igreja não é algo assim penoso, chato, tomara que chova. Começou a fazer um temporal aí, um pouquinho antes, aí começou a apontar o temporal. Oh, glória a Deus, não preciso ir mais na reunião, porque eu já tenho um motivo para ficar em casa. Não, não é assim. A reunião da igreja tem que ser algo desejado por nós. Precisamos praticar e estar juntos. Precisamos amar e estar juntos. A igreja começa na reunião e a igreja continua na reunião. Não há como vivermos a vida da igreja se nós não estivermos reunidos como igreja, porque ninguém é igreja sozinho dentro de casa. É claro que você é crente aonde você estiver, mas como igreja, a igreja, ela busca estar reunida. A igreja precisa da reunião. A igreja se estrutura em cima da reunião. A igreja vive na reunião. Os irmãos precisam amar estar juntos, precisam procurar estar juntos, precisam orar para estar juntos, precisam se esforçar para estar juntos, precisam viver juntos, precisam caminhar juntos, precisam compartilhar a vida, compartilhar os desejos, compartilhar os sonhos, compartilhar as dificuldades, compartilhar as dores, compartilhar os sorrisos, compartilhar as lágrimas. Isto é a vida da igreja. A vida da igreja se expressa quando nós amamos estar juntos, quando nós queremos estar juntos, quando nós procuramos motivos para estar juntos. Não é procurar um motivo para não vir. Deixa eu ver, hoje, eu acho que talvez, acho que não dá, não preciso vir. Não é assim. A gente tem que procurar motivos para vir, não motivos para não. Eu me lembro do meu saudoso pai. Meu saudoso pai dizia sempre assim: tem gente que procura motivos para não ir na reunião da igreja. Ele dizia: eu não entendo essas coisas. A gente precisa se munir de motivos para estar aqui. Precisamos estar motivados em estar na reunião da igreja, estar junto, ver os irmãos, abraçar os irmãos, estar perto dos irmãos. A ovelha precisa querer estar junto com a ovelha. É assim que funciona na vida cristã. Muita gente acaba se afastando da reunião da igreja. É às vezes um irmão que falou mal alguma coisa, que compreendeu errado outra coisa, é o outro que olhou de um jeito que não devia ter olhado, é o outro que não suporta mais estar junto com os irmãos. Às vezes é um cansaço sem fim que nos pega. Todos nós vivemos cansados na nossa geração. Eu acho que se eu perguntar aqui, quantos de vocês não estão cansados?
Estão com vontade de ficar acordado aí mais umas 4, 5 horas? Não, acho que todo mundo aqui está cansado de alguma forma. Mesmo domingo, mesmo de férias. Já perceberam que mesmo de férias a gente acorda cansado? Porque a gente vive numa rotina, a gente vive numa vida estressante e a gente já acorda com calor estressado, já acorda cansado, vai dormir cansado. Às vezes o cansaço acaba sendo o motivo que nos impede de estar na reunião da igreja. Mas é interessante porque esse mesmo cansaço não nos impede, às vezes, de fazer um passeio, de ir para algum lugar, de ir para um churrasco. Mas o cansaço, às vezes, nos impede de estar na reunião da igreja. E eu não estou aqui criticando um que não veio, outro que não veio. Não é isso. O meu pensamento esta noite é: a igreja precisa amar estar reunida, porque a igreja em Atos dos Apóstolos estava reunida, e é na reunião da igreja que desceu o poder do Espírito Santo. Preste atenção, o poder do Espírito Santo pode descer na sua casa, mas ele começa descendo na reunião da igreja. Jesus podia ter dito: olha, cada um vai para a sua casa, fica lá na sua casa e espera lá que de repente o Espírito Santo vai descer e você vai se encher do poder, e aí dali você começa a obra. Não foi assim que Jesus disse: ficai em Jerusalém, fiquem reunidos até que o poder desça sobre vocês. Então é importante a reunião da igreja. A reunião da igreja é saudável, é importante. Eu sei que tem lugares onde as pessoas se reúnem e ouvem uma mensagem que não valeria nem a pena ter saído de casa, mas nós aqui procuramos trazer uma mensagem bíblica ao coração dos irmãos, uma mensagem que oramos, em que buscamos ao Senhor e dizemos: Senhor, dá o alimento para mim e para a igreja. Nós procuramos trazer alimento do céu para a vida dos irmãos, não heresias, não mensagens de autoajuda, não mensagens tolas de prosperidade material. Não é esse tipo de mensagem. Nós pregamos a Cristo e Cristo ressuscitado, aleluia. Então deveria ser uma alegria para todo mundo, dizendo: está chegando a hora de ir para a reunião da igreja. Deveria se encher de alegria, de gozo, e vir cantando, e cada um cantando, nos encontrarmos aqui na presença de Deus em harmonia, em comunhão. Deveria ser assim. Não estou ouvindo nenhum glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Igreja fala de reunião. A reunião da igreja precisa abolir a preguiça, o desânimo. São inúmeras coisas que vêm para impedir a igreja de se reunir. Mas quanto mais você entende o que é a igreja, e quanto mais você experimenta o que é a igreja, mais você quer estar reunido com os irmãos. Sem o pastor precisar ficar: irmão, faz 5 meses que eu não te vejo. Sem o pastor, quanto mais você experimenta, mais você quer estar próximo dos irmãos. Reunião é uma palavra muito importante aqui. Mas existem outras palavras. Além da palavra reunião, eu quero destacar esta noite a palavra casa. Primeira palavra, reunião. Segunda palavra, a palavra casa. O verso 2 do texto que lemos diz: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Encheu toda a casa. A palavra casa para mim também não está aqui por acaso. Estavam todos reunidos. Mas não era simplesmente uma reunião. Era uma reunião numa casa. Numa casa. A palavra casa aparece aqui, creio, para nos chamar para algo mais profundo. Porque casa fala de família. Casa fala de lar. Casa fala de intimidade. Casa fala de repouso. Casa fala de segurança. Casa fala de crescimento. Então a igreja começa numa casa, porque a igreja é uma família.
Somos uma família. Somos uma família. Uma família anda junto. Uma família se ama. Uma família se importa uns com os outros. Uma família se ajuda. Uma família se estende a mão. Igreja fala de casa. Aqui na reunião da igreja é nossa casa. Quando estamos reunidos é a nossa casa. É a nossa família. A reunião é na casa e a casa é o fruto da reunião. Igreja sempre fala de lar, de intimidade, de família, de casa. É na reunião da igreja onde a gente encontra repouso. É na vida da igreja onde a gente encontra segurança. Você pode se sentir inseguro, mas quando você chega na sua casa, via de regra, você encontra segurança. Igreja fala de casa, fala de segurança, de auxílio, onde se importam conosco e nos importamos com os outros. Quando estamos falando de igreja, estamos falando de uma família que cresce junto, que interage, que vive junto, que se ama. Não aquelas famílias desestruturadas, que um vive num quarto, outro vive na sala, outro vive na cozinha, outro vive no banheiro. Não é desse tipo de família desestruturada que nós estamos. Nós estamos falando das famílias antigas, que a família moderna cada vez está pior. E vai piorar ainda mais. Família moderna é assim, daqui a pouco cada um constrói um cômodo em cada parte da cidade, cada um vive naquele cômodo, como se fosse uma família. Isso não é uma família. O modelo de família é a família antiga. Quando em volta da mesa todos sentavam para comer, quando todos estavam juntos, quando todos acordavam juntos e quando todos dormiam juntos, quando todos passavam as noites conversando, quando todos sentavam depois do jantar para conversar, para trocar ideias, para falar como foi a vida. Mas aí surgiu a televisão. E a televisão, por mais benefícios que pode ter trazido por um lado, por outro lado, afastou a família. Porque aí ninguém conversava mais, porque todo mundo ficava sentado olhando para uma tela. E a tela falava o que queria. E as pessoas já não tinham mais o que falar, porque elas tinham que apenas assistir aquilo que a tela falava. E a família se reunia não mais para conversar, mas para ficar olhando para uma tela, vendo aquilo que aquelas pessoas lá queriam passar. E depois da televisão surgiu a internet. E aí a internet dividiu aquilo que ainda restava da família. Porque se antes tinha uma televisão, todo mundo sentava em volta da televisão, embora estivessem juntos, estavam separados, agora cada um tem o seu celular na sua internet. Então um está na internet no quarto, outro está na internet no banheiro, outro está na internet na cozinha, outro está na internet lá na varanda. E aí já ninguém mais está junto. E quando estão juntos, já não estão juntos. Porque quando estão juntos, cada um está olhando para a sua própria tela em particular. Enquanto um está vendo o WhatsApp, o outro está vendo o Instagram, o outro está vendo o Facebook, o outro está vendo o que está passando não sei aonde, o outro está vendo o jogo, o outro está vendo não sei o quê, e está todo mundo junto ali, mas está todo mundo olhando, e não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais relacionamento. Houve uma estratégia maquiavélica formada no mundo por uma mente pensante e inteligente satânica que foi destruindo pouco a pouco a família. Antigamente nós tínhamos pai, mãe, filhos. Hoje nós temos uma bagunça na família, que nem é família. Então, quando falamos de igreja, nós estamos falando daquele molde antigo de família. Não é cada um sentado aqui, olhando para frente, pensando que hora que acaba isso aqui, que eu vou comer um lanche a hora que chegar em casa. Não, nós estamos aqui para conversar. Até achei estranho, interessante que estava começando aqui e estava um barulho de conversa ali, porque os irmãos pareciam que estava... Mas isso, por um lado, assim, o irmão está começando aqui, a gente tem que... Mas por outro lado, é uma alegria quando a gente vê o irmão que a gente não consegue nem se conter. A gente quer abraçar, quer conversar, quer sorrir.
quer trocar ideia, como é que você estava, onde que você foi, o que que você fez, como foi a viagem e o final de ano, quais são os seus projetos, opa, vamos sair junto, vamos conversar, a gente quer estar junto. Família é isso, família é sentir falta um do outro, é olhar, faz tempo que eu não te vejo, alguma coisa aconteceu, ficou doente, estava internado, por quê? Porque se não estava doente, se não estava internado, a gente tem que estar junto. E se estava internado, a gente vai tudo para o hospital lá, ver quem está internado. Até nos impedirem de entrar no hospital. Mas enquanto nos deixam entrar, a gente vai fazer culto dentro dos quartos lá. Por quê? Porque família quer estar junto, família se importa um com o outro, família cresce junto. A primeira expressão da igreja foi numa casa, e casa é família. Não foi num salão, foi numa casa. O problema é que quando nós saímos das casas e viemos para o salão, a gente começou a perder essa noção de família. Porque quando está dentro de uma casa, a gente parece que está mais íntimo, a gente parece que é mais família. Mas quando a gente vem para um salão, a gente diz, é salão, cada um vem e vai embora. A gente não pode, embora estejamos dentro de um salão, não podemos perder a noção de que igreja não é isso aqui, igreja é a nossa comunhão, nosso relacionamento. Se temos reunião, mas não de pessoas desconhecidas. Temos reunião de família. Quando viemos, é reunião de família. Aqui eu respeito as outras igrejas que chamam o culto de domingo do culto da família. Mas eu não gosto de nomear culto. Porque se o culto do domingo é o culto da família e o culto da quinta-feira é o culto do quê? Todo culto é o culto da família, porque nós somos a família. Assim como todo culto é o culto da libertação, todo culto é o culto da bênção, todo culto é o culto do arrependimento, todo culto é o culto da adoração, todo culto é o culto do louvor. Culto não tem nome, é a reunião da igreja que se reúne para adorar, para louvar, para trocar conversas, para viver, para se amar, para se relacionar. Igreja fala de intimidade. A reunião da igreja é onde a gente tem intimidade com as pessoas. A reunião traz crescimento, assim como a família vive e cresce junta. A igreja se expressa na reunião, no estar reunido. Mas a vida da igreja também se expressa construindo uma família. Tem uma terceira palavra, já estou acabando. Mais 15 palavras só. Não, brincadeira. Terceira palavra aqui que me chama a atenção neste texto. Outra palavra importante é a que vemos no próprio verso 2. É a palavra céu. No verso 2 ainda diz, de repente, veio da onde? Do céu. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Veio do céu e encheu a casa. De repente veio do céu. Céu aqui não é simplesmente um espaço livre que a gente tem acima de nós. Céu aqui fala da realidade espiritual, fala do mundo transcendente, fala daquilo que vem do Senhor, fala daquele lugar onde Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês. É óbvio que quem viu veio do céu físico, mas não era simplesmente o céu físico, era o céu espiritual. E isso é muito importante, porque a vida da igreja se expressa não só na reunião da igreja, a vida da igreja se expressa não só formando uma verdadeira família, mas também a vida da igreja é a intervenção do céu na terra. Veio do céu um som. Vejam que os elementos sobrenaturais se fazem presente nos elementos naturais na igreja. A igreja não pode ser apenas um grupo de pessoas reunidos, que têm intimidade e que querem estar juntos. Se chegar só até aí, ainda não é igreja. Você pode ter um grupo de amigos, um grupo de familiares
que gostam de se reunir, que se reúnem periodicamente, que querem estar juntos, mas isso ainda não chegou na igreja. A igreja tem que ir mais além. Hoje em dia nós temos muitos grupos que se reúnem, que cantam, que pregam, que oram, mas não passam de um grupo de pessoas fazendo as coisas que aprenderam na religião. A igreja não é assim, irmãos. A igreja é o natural sendo invadido pelo sobrenatural. Veio do céu. Preste atenção, não veio do homem. Não veio das invenções humanas. Não veio dos projetos humanos. Não veio das sabedorias humanas. Não veio das instituições humanas. Não. Não veio da inteligência humana. Não veio das construções humanas. Não veio de grupos humanos. Não veio da música humana. Não veio da pregação humana. Veio do céu. E quando o céu interveio na terra, então, o verso 3 diz: e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. É o céu intervindo e pousando sobre os homens. Ninguém pode tentar transformar a igreja em um clube, em um grupo bem treinado de religiosos, repetindo credos e vivendo de histórias do passado. Não. A igreja é viva. Igreja é quando o céu invade a terra. Por isso eu digo, igreja tem que ter o poder sobrenatural de Deus. Igreja não é só a gente se reunir e repetir os credos do passado e falar das doutrinas e dos dogmas estabelecido, muito bem estabelecido nas reuniões da igreja no passado. Não é só a gente falar dos concílios do passado e dizer, olha, nós estamos aqui para reafirmar o concílio de Nicéia, para reafirmar o que disse Agostinho, para reafirmar aqui o que foi dito lá. Não é só isso. Porque se for só isso, nós não nos transformamos em uma igreja, nós transformamos num grupo de pessoas que aprenderam uma religião e que estão vivenciando aquela religião que elas aprenderam, mas que jamais foram alvos da intervenção sobrenatural de Deus para haver uma transformação completa. Igreja é quando o céu desce sobre a terra. Veio do céu. É preciso vir do céu para ter igreja. Enquanto não vem do céu, você tem um ajuntamento de pessoas, mas quando vem do céu, a coisa é diferente. Enquanto não vem do céu, você tem grupo que canta, você tem pregação, você tem pastor, você tem gente, você tem presbítero, você tem diácono, você tem grupo de crianças, você tem uma série de coisas, mas ainda não é igreja. Você tem nome de igreja, você tem Bíblia, você tem um monte de coisa, mas ainda não é igreja. Porque para ser igreja, precisa haver a intervenção sobrenatural de Deus. Você pode aprender os credos da igreja, você pode aprender as doutrinas da igreja, você pode até praticar as doutrinas da igreja, você pode se batizar, você pode tomar Santa Ceia, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, você pode entregar suas ofertas, seus dízimos, você pode ser um pregador, você pode tocar no grupo de louvor, cantar, você pode fazer um monte de coisa e nunca ser igreja, porque se não vier do céu a transformação na tua vida, você se torna um religioso e não um cristão. Mas quando o Espírito de Deus invade o seu coração, então você se transforma numa nova criatura, e aí então você se transforma na igreja, parte da igreja de Cristo Jesus. É preciso vir do céu. Eu cansei de igrejas onde o céu não está presente. E se o céu não está presente, eu não quero estar presente. Eu não quero estar presente num lugar onde o céu não seja ali presente. Eu não quero fazer parte de um grupo que não tenha vindo o poder do alto sobre eles. Eu não quero fazer parte de um grupo em que o céu não seja algo presente na vida daquele grupo.
porque nós podemos ter muitos grupos, mas se o céu não estiver presente, Deus não está presente, e se Deus não está presente, nós temos qualquer coisa menos igreja. Igreja é quando o poder do Espírito Santo e a presença de Deus estão juntos. Isso é muito importante. Presta atenção, cada vez vai ser mais raro ver igreja no mundo. As pessoas vão ver gente, as pessoas vão ver catedrais, vão ver templos, vão ver pastores, vão ver ministérios, mas não é igreja. Igreja é quando tem a intervenção sobrenatural na vida das pessoas. É quando o céu se faz presente. Se o céu não está em você, você ainda precisa ser a igreja de Cristo. Precisa ser transformado. Se o céu não desceu na tua vida, ou seja, se o Espírito de Deus não habita em você, no teu coração, se você não foi tocado pela realidade sobrenatural, se você não foi transformado pelo poder sobrenatural, você pode aprender todos os rituais da igreja, mas nunca ser igreja. Para ser igreja, você precisa ser transformado. É necessário nascer de novo. Como é que eu faço isso? Você precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito precisa entrar, precisa transformar, precisa fazer um reboliço na tua vida. Não tem como ser igreja só baseado nos dogmas da igreja. Para ser igreja, o céu precisa descer. Tem que vir do céu. E a última palavra que me chama a atenção aqui neste texto é a palavra cheios. Cheios. O verso 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios. Na vida da igreja, não é simplesmente um grupo de pessoas reunidas. Não é simplesmente uma intervenção sobrenatural. É também você receber essa intervenção e se encher do poder de Deus. Todos ficaram, veja bem, não são alguns, todos ficaram cheios. E ficando cheios foram capacitados para falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tinha a ação do Espírito Santo, tinha o enchimento, a recepção do Espírito Santo na vida. E também tinha a ação humana. Eles foram capacitados a falar, mas eles falaram. O Espírito te capacita e você faz a obra. O Espírito te enche e você evangeliza. O Espírito te enche e você cura as pessoas. O Espírito te fortalece e você fortalece o irmão. O Espírito Santo te dá uma palavra e você traz a palavra para o irmão. Da igreja todos precisamos ser cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente vê a intervenção de Deus na igreja, mas nós estamos vazios. Nós precisamos ser cheios. Todos nós. E todos foram cheios do Espírito. Não é só Deus intervir na reunião da igreja, é Deus intervir na minha vida particular e eu me tornar alguém cheio do Espírito Santo. Todos precisam ser cheios. Não é alguns serem cheios e outros vazios. Todos precisam ser cheios. É para todos nós. O Espírito Santo foi dado para a igreja, para todos nós. Não é só para o pastor. Não é só para o líder de música. Não é só para o diácono. Não é só para a professora, o professor que dá aula para as crianças. É para todos. É para você. Você precisa ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não há outra coisa mais importante para a igreja do que ser cheio do Espírito Santo. Vivemos numa época em que as pessoas estão vazias do poder do Espírito Santo, vazios de Deus, vazios da presença de Deus, vazios da unção do Espírito Santo.
Eu sou de uma época em que os homens eram tão cheios do Espírito Santo que muitos passavam na rua e caíam os endemoniados. Só pela presença dos servos de Deus. Eu sou da época em que os homens iam e quando chegavam no lugar os demônios já se manifestavam por causa da presença de Deus na vida deles. Hoje em dia é tudo vazio, frio, gelado. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Voltar a ser cheios do Espírito. Eu sei, estamos muito cheios de comilanças, estamos muito cheios de bebidas, estamos muito cheios de dinheiro, estamos muito cheios de festas, estamos muito cheios de trabalho, estamos muito cheios de cansaço, estamos muito cheios de raiva, estamos muito cheios de nervoso, estamos muito cheios de decepções, estamos muito cheios de todo quanto é tipo de coisa, mas nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. É isso que precisamos, irmãos. Eu não me conformo. Para mim, a igreja tem que ser cheia do Espírito, e os pregadores têm que ser cheios do Espírito, e os irmãos têm que ser cheios do Espírito, e todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou continuar pregando isso, e vou continuar orando e buscando isso. Porque para mim, só há uma forma da igreja viver aqui na terra, é sendo cheia do poder do Espírito Santo. Do resto não me interessa mais nada. Ser cheios do poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar esta noite pelos irmãos e por mim, por todos, pela igreja, para que tenhamos a expressão da vida do Senhor em nós. Para que de alguma forma sejamos todos impactados a viver a reunião da igreja. Que todos tenhamos interesse em viver reunidos. Não é reunião só de domingo, é vivermos reunidos. Que todos sejamos uma grande família. Que haja entre nós a intervenção dos céus e que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo. Fecha os teus olhos, Senhor Deus. Esta noite estamos aqui e precisamos da unção do teu Espírito Santo. Precisamos ter o interesse de estarmos reunidos, cada um de nós. Desperta em nós a sede por estarmos juntos. Desperta em nós o desejo, a consciência da necessidade de vivermos reunidos, porque a igreja começa reunida e ela vive reunida. Desperta em nós a consciência da família, Senhor. Que tenhamos amor uns pelos outros, que tenhamos cuidado uns pelos outros, que tenhamos carinho uns pelos outros, que investamos uns na vida dos outros, que abracemos uns aos outros, que amemos uns aos outros, que cresçamos como família, que nos interessemos uns pelos outros como família. Ajuda-nos a experimentar esta maravilha que é a tua família, a igreja do Senhor. Que possamos crescer em família, mas também intervenha no nosso meio. Intervenha, Senhor, porque precisa vir do alto. Nós nos recusamos a fazer qualquer coisa que não venha do alto. Não queremos fogo estranho entre nós. Nós queremos que venha do alto, do alto. É preciso vir do alto. É preciso vir do alto. Precisamos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Aviva o teu povo, enche o coração do teu povo, transforma o teu povo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música enquanto nos preparamos